Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje a gente recebe um super profissional que veio diretamente de Indaial, inclusive aqui nos bastidores já quis saber direitinho onde fica, que é importante pra gente entender melhor esse universo que é Santa Catarina. Aldo Pasqualini, seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Ele que é diretor de comunicação de marketing na Unifique, uma empresa de telecomunicações, e eu vou frisar isso bastante, genuinamente catarinense, que tem aí 26 anos de atuação. Ele veio para compartilhar um pouquinho pra gente do que ele tem feito lá na Unifique e contar um pouco mais sobre essa trajetória aí tão linda na área da comunicação. Bem-vindo. Luísa, obrigado pelo convite, obrigado ao grupo pela oportunidade de estar aqui. É muito bacana estar em momentos como esse que fazem com que o nosso segmento se conheça mais. A gente fica tanto por trás, né, pelos bastidores das estratégias, e aí assim é legal, a gente acaba se conhecendo, enfim, então muito prazer e muito obrigado mais uma vez. Você falou de Indaial, né? Eu vim de Indaial, mas eu nasci em Rodeio, e eu sempre falo isso para todo mundo. Tem uma frase de um autor russo, chama Leon Tolstói, que ele fala assim: se você quer ser universal, cante a sua aldeia. Eu sempre canto a minha aldeia porque Rodeio é uma cidadezinha de 11 mil habitantes, mas eu me orgulho muito de dizer que nasci lá, cresci lá e construí as raízes do meu caráter nessa cidade, que é tão comum em Santa Catarina termos essas cidades pequenininhas, né? Mas que são um universo à parte, né? É muito legal. Minha cidade eu acho sensacional. Foi colonizada por descendentes de italianos que chegaram em 1875 e grande parte da população ainda mantém o dialeto trentino, né? O dialeto do norte da Itália. Então, meu pai fala comigo, meu pai tem 87 anos e fala comigo no dialeto trentino, assim. Minha família fala o dialeto trentino, a cidade conversa. Então, eu sempre digo que moro em Indaial, trabalho em Timbó, mas sou de Rodeio. Eu até brinco que eu digo, é a melhor cidade do mundo, né? Então, eu sou igual. E aí é exatamente isso. Se queres ser universal, tem que cantar sua aldeia. Então, obrigado pela menção a Indaial. Um abraço pro povo de Indaial, meus amigos. Minha filha nasceu lá, mas Rodeio é sempre o Rodeio na minha trajetória. Isso é uma coisa curiosa, assim, eu sou gaúcha, quem nos acompanha já tá cansado de saber, mas o grupo tem me propiciado circular no estado de Santa Catarina, principalmente nas cidades que a gente tem praça. E uma das coisas que a gente mais percebe são 6 praças, 6 regiões diferentes, ali Oeste, Vale, Sul, enfim. Cada cidade tem uma particularidade completamente diferente. É uma coisa assim que, pra pensar comunicação e marketing, cara, ao mesmo tempo que deve ser muito bacana, porque tu consegue trabalhar bem os trejeitos, a cultura desse lugar, é um desafio muito grande, né? E as influências, né? O oeste de Santa Catarina é bem influenciado pelo Rio Grande do Sul, né? Serra também, né? A região de Lages e tal. O Vale do Itajaí, que é onde a sede da nossa companhia está, na cidade de Timbó, é uma colonização mais europeia. Então, alemães, italianos, né? Bastante comunidades polonesas também. Aí ao norte já é também mais germânico. E aí Floripa, né? Aqui, Floripa, o sul, com essa diversidade. Eu vim até para cá na viagem pensando o que faz a comunicação importante, né? E a diversidade, né? E a diversidade além das pautas da diversidade, que são muito importantes, mas essa junção de pessoas, né? A junção de profissionais, a junção de estratégias que fazem com que o nosso trabalho chegue a todo mundo, né? E canais diferentes, então é muito bacana isso. Legal você ter tocado nesse assunto já, porque eu vim curiosamente pensando em diversidade. Essa diversidade étnica, de profissionais, de experiências, de idade, né? Que é um negócio tão importante hoje em dia. A gente até tava falando aqui um pouquinho de GRP e TRP, que molecada que tá chegando no mercado às vezes assusta, é porque os professores também são novos. Então, como tem essa mudança no mercado, é importante a gente valorizar isso. Diversidade na raiz da palavra. Muito. E sempre que a gente entra nesse papo aqui geracional, tem algumas coisas que até no último episódio que a gente gravou, falando um pouco de IA, a gente trouxe assim a pauta. Porque, cara, a gente que acompanhou o nascimento da internet, a chegada dos computadores, a gente tem uma mentalidade. Essa galera que já cresceu com o celular na mão e acesso à internet, até me preocupa um pouco. Talvez eu esteja ficando velha. Me corrijam se eu estiver meio maluca.
Porque, cara, eles não sabem existir. Tudo é pesquisa, vai ser uma pergunta pra uma IA. Quem é que pega um mapa, sabe o nome de uma rua? Esses dias eu fui pra minha terra e peguei um táxi. Qual e que aí é? eu Sua terra? simplesmente De que cidade você é? de Pelotas. Pelota. Eu simplesmente falei pro motorista o nome da rua, o número, e ele foi. Sem Waze, sem Google Maps, sem nada. E eu, gente, qual que é o tamanho do acervo de cabeça deste taxista pra me levar Parece assim? impossível dirigir, né? Agora, sem o Waze, né? E Pelotas não é uma cidade pequena, tá? Pra quem não conhece, é uma cidade grande. Terra do doce. Terra do doce. Trouxe doce pra caramba. Muito bom. Não, você tá falando dessa história de geracional, né? Até tem uma teoria, é um francês, o autor, não vou lembrar o nome dele, ele cita essa nova geração como a geração IA. Então, você falou, tô ficando velho. Isso é bom. Velhice Concordo. não é mais aquela vaga que para idoso com a bengala. Velhice é uma delícia. Ficar velho é uma delícia porque você vai carregando experiência. Sempre a nossa melhor fase, né? É muito bom. Mas legal. eu já tô achando um desafio alcançar essa galera mentalmente, assim, quando a gente pensa estratégia, vai pensar as nossas campanhas. As referências já não são mais a mesma. A própria galera da nossa equipe, quando lançaram aquele VT ano passado de Elis Regina, eles foram começar a ouvir Elis Regina naquele dia. Exato. E eu, gente, mas como assim? Tem um desafio pra gente muito grande. Eu tenho uma filha de 8 anos. Beijo, Clarinha. Papai te ama. E a Clara me ensina muito sobre propaganda porque a Clara não gosta da interrupção da propaganda. Olha só. Então, isso pra mim é uma aula diariamente, porque eu fico pensando, poxa, se a minha filha, que respira propaganda, respira comunicação comigo, ela sabe, eu trabalho de vez em quando em casa, faço reuniões, ela me ouve, eu adoro anúncio, eu adoro comercial de TV, eu fico ouvindo rádio, eu gosto, né? No YouTube lá, às vezes... E a gente foi preparado, né? Mas qual que é o detalhe? O detalhe é que a gente tem um desafio, ao meu ver, que ela sabe que ela precisa conhecer a marca para consumir. E pra gente isso é muito importante. Então, por isso que ao meu ver, a TV nunca vai morrer. Porque a TV gera um impacto diferente de marca hoje do que era na minha infância. Na minha infância eu tinha, sei lá, 3, 4 canais com aquela espinha de peixe e a gente assistia Globo, Record, SBT, eu lembro um pouquinho da Manchete, que depois trocou de nome, enfim, e para ela é diferente. Hoje a referência de TV dela, olha que doido, é o SBT e não por conta do sinal aberto, mas por conta da Netflix, porque ela assiste a Poliana Moça. Entendeu? Então, assim, só que ela sabe quem é a Globo, ela sabe quem é a Record, mas para ela faz parte de um contexto. E não é o contexto, né? Propaganda é muito... E a faixa geracional é muito desafiadora pra gente. Porque nós temos os baby boomers, nós temos o X, o Y, o Z... E aí agora, depois do Z, aí eles estão falando nessa IA, que são essas crianças que nascem com a aptidão já da tela. Mas tá errado, vou proibir. Tá errado nada, a gente tem que se adaptar. Não, você não tem como evitar ou não permitir que isso aconteça. A gente tá com as nossas telas o tempo inteiro, daí como tu vai explicar pra criança que não, você não? E é a diversidade, de novo, né? A de idade, principalmente. Então, assim, é muito legal nas equipes terem pessoas de faixas de idade diferentes. Eu sou o segundo mais velho da minha equipe. E eu tenho uma equipe comigo de 24 pessoas. A gente vai crescer mais 2 vagas agora nos próximos dias. Eu sou o segundo mais velho. E é muito legal ver a diferença. Então, a gente tem uma pessoa com 47, eu com 41, e a maior parte aí fica entre 25 e tal. É muito diferente, né? É muito diferente como eles se relacionam com a propaganda. Os 20 e poucos e os 20 e muitos é um abismo. É um abismo. Mas assim, eu acho que o papel, de novo, e na minha concepção, é o seguinte. Eu tenho uma crença de que, e aprendi isso com um grande educador que fundou uma empresa que eu trabalhei por 17 anos, que é o professor José Tafner. Um empreendedor lá de Rio dos Cedros, uma outra cidadezinha do Vale do Itajaí. Ele tem uma história na educação incrível. Ele fundou a Uniaselv, que é de Santa Catarina também, é a maior instituição de ensino do Brasil. Fiquei lá por 17 anos, trabalhei na Uniaselv por 17 anos, e ele fala o seguinte: ninguém dá o que não tem, ninguém ama o que não conhece.
quando a gente entende isso, eu volto para um ponto que me é muito presente por conta do meu autor favorito, que é o Simon Sinek, do Comece pelo Porquê. Ele fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de gente, você não entende de negócios. Então, o que eu tento, né, deixar para o meu time, para as equipes que eu trabalho, e até para os meus superiores e pares, é o seguinte, gente, vamos entrar na dor do cliente, vamos ver o que ele consome, vamos ver como ele quer ser abordado por propaganda, e isso faz o nosso dia a dia ser tão divertido, né? Ser tão desafiador e diferente, um dia do outro, né? Apesar da gente ter os KPIs, as métricas, o que a gente sabe que funciona não funciona, mas esse cuidado geracional de diversidade é super importante. E é muito fácil, né, a gente ir por essa seara de olhar essa pessoa como um número no BI, um número nesse CRM. E quer ver um complicado. negócio? Eu trabalho com telecomunicações hoje, né, na Unifique. Então, a Unifique, você falou, né, a sede aqui em Santa Catarina, nós somos uma companhia com 26 anos, né, de capital aberto. A gente está fazendo um movimento super importante agora, que é a entrada na telefonia móvel. Vencemos o leilão das faixas de 5G em 2021 e nós estamos entrando, então, num novo mercado de telecomunicações. Em Santa Catarina, somos líderes de acesso banda larga e estamos fazendo uma entrada bem agressiva no Rio Grande do Sul. E aí, olha qual é a dificuldade, qual é o nosso desafio em rotular cliente como persona. Eu nunca fui muito fã disso, sabe por quê? Porque assim, eu não sei se você mora com alguém, se você, enfim, imagine que a sua família tenha lá, vou dar um exemplo aqui, 4 pessoas, e a assinatura esteja no nome da Luísa. Só a Luísa usa a internet em casa? Não. Não. Então quem é a persona? É a família. Não, e assim, é o grupo. Eu tenho 28, 29. Espera-se que eu já esteja casada, morando com um par. E não, cara, eu moro com uma amiga minha. Pronto. A gente divide a internet. Pronto. E aí quem é a persona? Entende? É uma dificuldade muito grande quando a gente rotula quem a gente pensa que é o nosso cliente. O nosso cliente, no nosso caso, é toda a família. Então, isso é muito difícil do ponto de vista de estratégia de comunicação. Mas tem um negócio legal. E isso, voltando ao assunto da diferença dos públicos, né? Diversidade. Tem um livro que chama Humanismo Extremo. Esse livro é um cara chamado Tom Peters que escreveu. E ele ensina o seguinte: a decisão do consumo passa no mundo pelas mulheres. 20 trilhões de dólares ao ano são gerados a partir de influências ou decisões femininas. Sério? Eu não sabia desse dado. Isso é muito legal. E ele ensina no livro, é meio que um manual de como lidar com o humanismo. Vou ler esse livro. Opa. Aliás, vocês aqui num episódio que teve com a Estela da AFIA, vocês recomendaram um livro que eu comprei e vai chegar sexta-feira, que é daquela autora Carla Madeira. Carla Madeira. Enfim, eu tô ansioso pela chegada do livro. E nesse livro, o Tom Peters foi juntando a experiência dele e ele fez um manual de como lidar com todas as estratégias de gestão, mas com foco no humanismo extremo. E ele falou, a decisão do marketing passa, sem sombra de dúvidas, pela opinião feminina. Então ele cita alguns dados, né? Na questão de bancos e operadoras, 89% da decisão final passa pela mulher. Você pode imaginar que decoração de casa... Sim, sem dúvida. 94%. Então, seguros. Não existe um indicador que seja menor do que 70%. Ou seja, de novo, né, a gente falou aqui do conflito geracional, a gente falou dos canais, mas voltamos na nossa obrigação como profissionais de comunicação de fazer comunicação para todo mundo, de acordo com cada canal, sem achismo, né? Mais dados sem achismos. Essa é até um lema de uma galera do Rio de Janeiro muito legal, da Métricas Boss. Eles ensinam sobre métricas para profissionais de comunicação. Então é isso, né? O nosso dia a dia é entender das pessoas. Teve um evento em Nova York agora, a gente tá no dia 31 de janeiro, gravando, não sei quando o podcast vai ao ar, faz uns 15, 20 dias, que foi uma feira de varejo. E um dos grande tema, óbvio, que foi inteligência artificial, mas o outro grande tema foi centralidade no cliente. Né? Centralidade no cliente e foco no cliente. Mas eles estão falando que não é centralidade, é obsessão pelo cliente. Boa. É diferente. É isso, é diferente, entende?
É diferente. Porque muito se fala sobre colocar o usuário no centro, mas quem é esse usuário? Esse papo que a gente tá tendo. Normalmente a gente coloca todo mundo numa gavetinha de persona, e até enquanto tu falava antes, eu ia te perguntar isso, porque é um modelo que quando a gente estuda, principalmente, é muito batido, muito se fala sobre persona, e aí quando a gente vai pro mercado a realidade é outra. Tu não consegue encaixotar todo mundo, a não ser num caso muito objetivo de produção de conteúdo, por Ou exemplo. nichos muito específicos, Sim. né? A gente sabe, então, por exemplo, né? Eu fiquei 17 anos em educação. Você tem o pré-requisito, você tem que ter para a graduação, para o ensino superior. A pessoa tem que ter o pré-requisito do ensino médio completo. Sim. É pré-requisito. Então você sabe que, opa, já vai afunilando aqui, ó. Então aqui é a Luísa, ela estudou em escola, chutando, né? Escola pública, ela tem de 20 a 28 anos. Cria essa... Ela é super importante. Super importante. Mas ela não é determinante. Determinante é, cara, vai lá, baixa a tua base. Se tem a data de nascimento no cadastro, olha a data de nascimento. Tenta investigar qual é o grupo familiar dela, se ela tiver grupo familiar. E aí a gente vai enriquecendo os dados para escolher. De novo, não sou contra, muito pelo contrário, é importante. Mas hoje, com tanta tecnologia que a gente tem, né, a gente consegue entregar a mesma mensagem em formatos diferentes, em canais diferentes. Eu acho que esse é o barato do nosso dia a dia. Né? E a gente até recebeu aqui a diretora de marketing do Grupo Coque, e a tua fala se conecta muito com a dela, assim. A gente tá caminhando muito para a era da hiperpersonalização e os consumidores estão cada vez mais exigentes com isso. Perfeito. E pro supermercado deve ser um barato também, né? Porque eles sabem, pô, a Luísa gosta... Ó, a Luísa vem aqui 2 vezes por semana, ela gosta de comprar vinho, queijo e esse cereal. Meu, é assim uma opção, é um mundo de oportunidades nessa hiperpersonalização, né? É muito legal. Ao mesmo tempo que para vocês, nas telecomunicações... vocês têm que comunicar de forma também gerar o menor atrito possível, né? Eu acho, e quando a gente fala com um segmento que precisa comunicar dessa forma, eu fico assim apaixonada pelos profissionais, porque para mim deve ser a coisa mais difícil que existe, porque tudo que a gente aprende é como impactar mais, como ser lembrado, e aí de repente você não quer ser tão lembrado. Exato, é difícil. Deixa aqui. Quanto menos o nosso cliente estiver incomodado com a gente, melhor, né? Porque telecomunicações virou um serviço essencial, né? Água, luz e internet. Sim. Né? É serviço essencial. E até tem um dado muito legal, participei de um evento do Google no último trimestre do ano passado, que era exclusivamente para empresas de telecomunicação. O dado no Brasil é impressionante, 92% dos lares estão conectados. E em 2002, e isso não faz muito tempo, né? Vamos lá, não faz muito tempo. 2002, tudo bem, faz, mas a gente tá fazendo que não pra gente parecer mais jovem. Não, mas na história, assim... Não, exato, recente. foi um segundo, né? Em 2002, havia no Brasil somente 2 provedoras de internet que entregavam fibra ótica na casa das pessoas. A maior parte das conexões eram cabos metálicos, né? Ou internet via rádio, que foi super importante para o desenvolvimento do interior do país. Em 2023, são mais de 8 mil ou operadoras, né, que chamamos de Big Telcos, ou as operadoras regionais, ou os provedores locais, que levam fibra ótica para casa das pessoas. E isso é revolução. Nossa. Isso é transformação, porque é dado, consumo informacional, de educação. A gente rodou uma pesquisa recente e descobriu que a maior parte das pessoas que nos contrata para trabalhar em casa. Em uma determinada cidade. Isso não é generalizado, né? Foi numa cidade lá do Vale que a gente fez um trabalho. Então, é um serviço essencial. Então, para a gente, quanto mais o cliente estiver satisfeito e nos acionar menos no suporte técnico, é melhor. Por outro lado, a gente entra numa necessidade de mercado, e aí comunicação, marketing tem um papel fundamental, andando de braços dados com vendas, que é continuar crescendo. Porque as empresas precisam crescer. Quando a gente cresce, a gente gera emprego, a gente desenvolve pessoas, a gente faz a economia circular, então a gente vai para um trabalho de aquisição de novos usuários. E aí, telecom vive um negócio que é muito similar ao banco, que é o fenômeno do rouba-monte. Isso que eu tava pensando, porque praticamente 92%, como você trouxe, já tem a sua empresa de confiança. Como que você... Não é uma aquisição de um novo cliente que você
aperta aquela dor Olha, e aí Luísa, traz. confiança... Você precisa conquistá-lo da concorrência. Exato, mas confiança é uma palavra muito forte. Eu acredito. É uma palavra que nós temos nas nossas premissas em o cliente confiar na gente, mas o nosso grande desafio é vencer a barreira da fidelidade dos 12 meses. Então, há uma competição muito grande entre as operadoras nacionais com as operadoras regionais e pequenas para roubar um cliente da outra, porque, de fato, Sim. 92% da população está conectada. Então, isso faz com que a gente aumente os bids dos leilões das plataformas de mídia paga, esteja muito presente. Telecom é um dos maiores anunciantes nas mídias off, né? Que para mim, TV já não é mais off, porque ninguém mais assiste TV de forma offline. Própria ND, né? Eu morei aqui em Floripa. Interessante esse ponto de vista. Não é mais offline, porque a pessoa não assiste só a televisão. A pessoa está Sim. com o celular na mão e a prova é que vocês colocaram recentemente um sistema digital na televisão. ND Então, Connect. exato. Então você lê o QR Code, pega uma oferta e tal, enfim. Disse que vem, né, por aí a TV 3.0, que vai ter mais conectividade. Acho até que está demorando, porque imagina, você está assistindo uma novela, uma série, ou a Fazenda, ou ao Big Brother, o que for, você, pô, que legal essa roupa, vou comprar. Por que não, né? Eu acho que tá demorando um pouquinho demorando, demais. né? Acho que desde antes de eu trabalhar com TV, já tem um tempo. A gente já ouvia falar nisso enquanto consumidor e até hoje. E aí que vem, o alcance da TV é bom para isso, né? O alcance da TV é bom para a construção de marca. Então não dá assim, não vou dizer que não dá, mas algo que sempre me incomoda assim, a gente vai fazer só digital? Olha, dependendo do seu porte, você só vai ter orçamento para fazer digital, mas faça bem feito. Né? Mas eu não vou fazer digital, vou fazer só off. Não vai funcionar, porque a última milha de aquisição é sempre no digital. Então, Sim. tem que fazer tudo um pouquinho, e não tudo um pouquinho mais ou menos. Tem que fazer tudo um pouquinho bem feito. Acho que esse é um segredo assim que eu tenho conversado muito. Né? Eu estou recente na Unifique, eu voltei para a empresa, eu tive uma passagem por lá em 2013 e 2014, quando tive a grata satisfação, e esse foi um dos maiores cases da minha vida, que foi criar a marca. Né? A gente criou a marca em 2013, com o intuito efetivamente de, naquela época, unificar a telecomunicação. Então, por um canal, que era a fibra óptica, né? Levar internet, telefone e TV. Hoje a gente faz isso, está entrando num novo mercado, que é a telefonia móvel, com uma qualidade assim excepcional. Não renove seu plano de telefonia móvel ainda, tá? A Unifique está entrando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul com redes próprias móveis 5G, de altíssima qualidade. Não renove o seu plano de telefonia ainda, porque você vai ter uma grata surpresa com a gente. E com um desconto exclusivo para quem é cliente da banda larga. Mas isso vamos aguardar. Achei que era desconto exclusivo para quem estava ouvindo o Media Market Podcast. Também. Já ia ficar me achando Isso aqui. já tem lá. É só entrar no site, vai ver. Mas se falar pra gente que veio por aqui, melhor ainda. Então, assim, agora na volta, eu tô com um desafio muito grande de trazer esse olhar do marketing com um foco muito em entender o cliente, fazer a equipe entender os novos mercados do marketing. Que eu sei não, eu tô aprendendo junto, né? Assim, difícil, porque... É complexo. O consumidor não é uma persona, é uma família. Quanto menos a gente incomodar a vida dele, melhor vai ser. Tem o rouba-monte, tem... Não, vamos lá, vocês estão concorrendo com players nacionais, que tem uma capilaridade muito antiga também no mercado. Coisas que a gente aprendeu muita verba. E a gente aprendeu a comprar internet da época do telefone fixo. Quando a gente começou lá na internet de escada, já eram esses caras. Pois então. Então é complicado construir marca, né? E veja só, ontem... À tarde a gente estava numa reunião de metas, né, olhando resultados por praça e distribuição de canais. E a gente chama de PABX, né, o telefone fixo, é um canal extremamente relevante ainda na assinatura de plano de internet. É estranho, né? Em 2024 Porque a gente vive na nossa bolha, né? A gente nem imagina como é que tá a vida do outro, da família. Enfim. Aí que tá. É a bolha, assim, é olhar para fora. E de novo, né? Sem etarismo, sem esse lance de não, mas eu sei tudo. Gente, ninguém sabe tudo. Aprende, estuda, provoca. E isso é um negócio que eu vejo uma certa resistência em alguns profissionais de cara, exponha-se ao erro, principalmente, né? Tenha coragem de errar, né? Eu tive grata
satisfação de, em 2019 e 2022, ir para a Califórnia, no Google, na Google e no Meta. E eu fiquei impressionado na palestra de cultura do Google, que toda terça-feira, em uma das praças lá em Mountain View, eles têm um púlpito e 17 horas, 5 da tarde, quase no finalzinho, o campus fecha logo em seguida, o Google tem uns horários bem diferentes, né? Os Estados Unidos em si, a Califórnia. E aí toda terça-feira, quem quiser, de um analista, de um estagiário ao CEO do Google, pode ir lá nesse púlpito e falar do seu erro. Olha, esta semana erramos isso. E é impressionante o efeito. Não é moral do fracasso, algo assim? Eu já vi outras pessoas que viram isso e implementaram nas empresas. Eu achei sensacional. Eu acho incrível porque, assim, em marketing não existe mais eu gosto assim, eu acho assim. É teste. Teste, teste e teste. O meu departamento hoje, minha diretoria, tem uma squad de comunicação, digital e CRM automação. Em todas as áreas a gente faz teste. Em todas. Então você pega um criativo, não dá para colocar a campanha na rua, a gente vai dar um passo em breve muito grande, que é o lançamento de uma telefonia móvel, né? E uma telefonia móvel de altíssima qualidade, equipamentos novos, desenvolvimento catarinense, desenvolvimento 100% brasileiro, né? Nós somos Bacana. A única operadora, né? Nós, e tem mais essas que entraram no leilão 2021, genuinamente brasileiras. Então, assim, o nosso desenvolvimento, o nosso core, a nossa inteligência, né? O nosso sistema é brasileiro. Então, é um movimento importante para a gente vai fazer isso e a gente precisa fazer isso com estratégia de comunicação. Então, estamos com estudo de pesquisa, de formato de como comunicar a chegada para uma base de clientes, para públicos de fora, enfim. Então, testa o conceito. Testou o conceito? Vamos fazer uma derivação? Vamos fazer 2? Joga na mão do digital. Digital pega, teste AB. Teste AB. Vai fazer landing page? Faz 2. Aqui melhor performar, apaga a outra, pega a melhor e faz mais uma e vai testando. Então vai indo. E quando chega na automação, no CRM, no atendimento por e-mail marketing, WhatsApp, SMS, aí e toda a estratégia combinada com o site, aí é um universo de teste. Sim. Né? E é isso que o marketing, né? O marketing que eu acredito tem que fazer. Não acreditar numa verdade definitiva. Sempre foi assim no marketing. Para mim não existe. Mas a gente sempre fez assim e deu certo. Naquele momento. Porque a gente sempre se surpreende, né? Sempre que você roda um teste AB. Você tá gravando pela 84ª vez. Isso. Foram 84 podcasts com o mesmo objetivo, mas formatos diferentes, linhas de conversa diferentes. Então por que o marketing tem que ser igual? Por que a comunicação tem que ser igual? Não pode ser igual. Tem que se adaptar. Né? O marketing e a comunicação têm a primeira oportunidade, né? Nós somos a rodovia que traz os clientes até a marca. Então nós temos que dar a rodovia ou o modal, se ele quiser vir de trem, de ônibus, de avião, pela estrada, a pé, de bicicleta, ele tem que chegar até a gente. Então, menos achismos, mais dados e mais teste. Eu acho que marketing é uma ferramenta, é um laboratório, tem que usar a ferramenta e é um eterno laboratório de teste AB. Eu acho que é isso que faz a gente evoluir como profissionais e aprender, como né? empresa. Nossa, total. Sempre que a gente roda algum tipo de teste, eu acabo me surpreendendo e dando com a língua nos dentes, assim, como se fala, porque eu fico assim, não é possível que as pessoas clicaram nisso. As pessoas clicaram nisso, o comportamento dos usuários já não é mais linear, não é algo preditivo. Talvez nunca tenha sido, a gente que é muito arrogante e acredita que um dia soube como que as pessoas se comportaram. Mas fiquei curiosa para saber o que vocês têm construído e planejado no sentido de diferenciação para construir uma comunicação que vai impactar os usuários de vocês, enfim, para se diferenciar mesmo dessas outras marcas? Perfeito. Excelente pergunta, Luiz. Assim, para a gente, qualidade é indiscutível. Para a gente entregar um serviço diferente é do DNA da empresa desde 97, de quando ela surgiu. Então, e ela surgiu como uma autenticadora de acesso à internet que sofreu um grande revés porque players até mundiais deram de graça a autenticação, então ela se transformou para vender conectividade, começou com rádio, daí foi pioneira na instalação de fibra. Então hoje, um dos nossos grandes diferenciais é o quê? Que a gente leva
fibra óptica, saindo dos backbones, que são as grandes estradas de fibra óptica, entram nas redes, né, de fibra das cidades, e a gente leva esta conexão, no caso da internet, da TV e do telefone fixo ainda, até a casa, até o teu modem lá dentro com internet fibra óptica. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta muito a capacidade de velocidade, a capacidade de estabilidade da conexão. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas, de novo, a gente faz isso com máxima qualidade. Os nossos técnicos são extremamente treinados. A gente, inclusive, hoje aqui, 31 de janeiro, 814 de janeiro, né? Virou meme o janeiro que não termina mais. Hoje está terminando janeiro, né? Eu não sei assim espero. Será que a gente não acorda amanhã, assim, 32 de janeiro? Olha, pode ser, mas eu sei que o podcast vai ao ar depois do ano janeiro, né? Esse ano, olha, durou um monte. Então, neste momento, pra você ter uma ideia, nós estamos com 92 vagas abertas para técnico de instalação de rede de fibra óptica. Olha aí a oportunidade para quem está na região de Timbó, Blumenau. No estado todo. Tem vaga aqui para a região de Florianópolis, região norte, sul, todo o estado e no Rio Grande do Sul. Então, estamos buscando isso. E antes dele ir para a casa do cliente, ele passa por treinamento, todas as NRs e tal. E isso é pensar no cliente. Porque nós vamos botar alguém na tua casa. Certo? A instalação vai ser na tua casa. Então, esse é do ponto de vista de conectividade física. Você falou em diferenciação. Então, a gente, sempre que possível, abre uma loja física nas regionais. Isso é importante por conta também da diferença geracional. A gente vê o comprador, né, o assinante de planos de internet, digitalmente, uma pessoa mais nativa digital. Sim. As nossas lojas, é um barato ir às nossas lojas, porque a gente recebe pessoas com uma faixa etária um pouquinho mais alta. Inspira confiança, né? E aí é tão gostoso, porque são aquelas pessoas que isso todo mundo tem que fazer. Eu falo isso pra minha filha. É o bom dia, boa tarde, boa noite. A atendente da loja fala pra ele assim: como vai, seu Geraldo? Tudo bem? E aí? Tudo certo? Como foi o último mês? Ele foi lá pra pegar o boleto. E às vezes ele quer conversar. Sim. E de novo, eu achei isso sensacional. É muito mais do que a marca, tem muito mais do que só o resultado final no fundo do funil e tal, entende? Então esse é um aspecto. E do ponto de vista de negócio, a gente está olhando, Luísa, para um horizonte de crescimento que, assim, até para fazer valer a nossa missão, né? Lá em 2013, quando a gente definiu missão, visão e valores, a gente queria que a nossa missão fosse assimilada por todos. E especialmente pelos clientes, que é facilitar a vida das pessoas. Só isso. Nossa missão é facilitar a vida das pessoas. Então, o que a gente tem feito? E até aí, justificando o nome, a gente tem criado outros serviços ligados à tecnologia. Então, assim, somos uma operadora de telecomunicação, mas uma empresa também de tecnologia. E a gente tem ofertado novos serviços para que as pessoas, com uma única fatura, com um único boleto, ampliem a facilidade e tenham facilidade no seu dia. Vou te dar um exemplo. Nós entramos num segmento muito bacana, que é a telemedicina. Poxa, a gente já entrega a conectividade para a pessoa. Nós temos um serviço de telemedicina top de linha. Nós temos plantão, pronto-socorro pelo aplicativo, consultas com mais de 15 especialidades. Então você não precisa mais, tô com um pequeno resfriado aqui, isso, aquilo. Eu quero uma opinião médica. Você vai no pronto-socorro, você entra numa fila do pronto-socorro virtual, um médico vai te atender. Nossa, isso é facilitador. Você tem, por exemplo... Na correria que a gente vive. Bastante gente, né? Principalmente, e ainda bem, porque eu sou um defensor da medicina psiquiátrica, eu acho que psicologia e psiquiatria, enfim, eu acho que nos ajudam a entender quem somos. A gente tem essas especialidades no aplicativo, então... mas eu gosto da consulta presencial. Ok, mas quando precisar você tem. Então essa facilidade da telemedicina é muito legal. Outra coisa, nós entramos aonde? Nós entramos nas casas das pessoas. Casa no Brasil, apesar, né, que a gente tá falando muito geracional aqui, apesar da geração Z não tá mais querendo comprar casa, tá virando nômade digital, mora um pouco aqui, um pouco acolá, enfim, mas a casa própria é ainda o maior sonho do brasileiro. Sem dúvida. E as pessoas lutam, trabalham para ter a casa própria. Aí a pessoa tem a casa.
poxa, vamos ajudar a cuidar da casa? Então entramos no seguro residencial. E não é o seguro residencial daqueles que você aluga, contrata para não usar. É assim, pô, é uma limpeza de caixa d'água por ano, limpeza de ar-condicionado. Isso também é um grande case de conexão com o espírito do nosso tempo, porque a gente tá vivendo aí muita mudança climática e coisas têm acontecido que a gente não consegue prever, infelicidades têm acontecido que a gente não consegue prever. Então, poxa, isso é uma conexão super com o que a gente tá vivendo agora, de mudança climática, de meio ambiente, de enchente, de coisas que a gente não consegue prever e que as nossas casas não estão preparadas, né? Então, esse horizonte nosso de crescimento é trazer cada vez mais serviços para dentro de um usuário de telecomunicações ou de uma empresa que é telecomunicações e tecnologia, para que ele tenha de fato a vida facilitada. Outro segmento que nós estamos entrando, fizemos uma aquisição de um escritório de investimentos. Os nossos clientes terão a oportunidade de fazer investimento, ter um banco, uma conta digital com assessores de altíssimo nível. Para quê? Facilidade. Entregar algo a mais para o usuário. Isso para a gente faz muito sentido. E aí vários outros serviços, né? Atendimento PJ, pessoa jurídica, né? Empresas, enfim, vários serviços. Muito completo assim a operação. Mas o foco, de fato, são as pessoas, as que estão conosco, né? E as que confiam no nosso trabalho. Então, voltando lá, qual é a diferenciação? Confiança. Sensacional. Tu conversou comigo em alguns momentos e teve uma frase que me marcou muito, eu queria que tu discorresse. Tu me disse assim, Luísa, o comportamento do consumidor é igual em todos os segmentos. Acho que eu gosto podemos de ter um corte aí, né? Vamos lá. Não, o que acontece? Quando fiquei muito tempo na Uniaselv, aliás, eu queria fazer aqui uma menção pública de agradecimento a 3 pessoas. Trabalhei com centenas de pessoas na Uniaselv. A Uniaselv foi onde eu me formei, onde eu iniciei minha carreira profissional, onde eu uma vida, né? 17 anos é uma vida. E tem 3 pessoas que trabalharam comigo, aliás, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que mudaram a minha vida profissional. Pedro Graça, que foi CEO da Uniaselv. A gente fala muito do fundador, inclusive falei do fundador da Uniaselv, o professor José Tafner, deixa um legado para o mundo gigante. O professor Tafner é um educador nato, assim, aquele homem que nasceu para ser professor. E ele fundou a Uniaselv em 99. Mas entra um cara na história chamado Pedro Graça, que refundou a instituição, e ele foi CEO de 2016 a 2023. E esse cara, ele fez uma legião de seguidores, de pessoas que aprenderam. Ele é um daqueles executivos silenciosos. Discreto, mas ele é impressionante. E por conta do Pedro Graça, eu tive a oportunidade de aí ter contato com os 2 maiores profissionais de marketing que eu já conheci e vendas. O Luiz Gonzaga, tem nome de sanfoneiro, mas ele é roqueiro do AC/DC, da pesada, foi meu guia, meu mentor, meu grande mestre. Luiz Gonzaga foi meu diretor e meu vice-presidente na Vitro, que é a dona da Uniaselv, da Unicesumar, e trabalhei com ele, e ele foi divisor de águas na minha carreira. Assim, Luiz, gratidão eterna para ti, meu irmão, porque eu adoro essa oportunidade que eu tive. E o Luiz, né? O Pedro trouxe o Luiz, e o Luiz trouxe o Grima, que o Grima hoje é VP de operações da Uniaselv. É meu irmão de alma e coração. Fomos dupla por muito tempo, ele em vendas e em marketing, a gente fez as coisas mais loucas do mundo. Eu acho que nós fomos a dupla de marketing e vendas mais apaixonada um pelo outro, assim, do mundo, né? E você... Onde normalmente há uma rixa, vocês construíram uma relação de valor. De amor. Bacana. Assim, muito legal. E eu tento levar isso para qualquer lugar onde eu for e deixo essa mensagem, porque foi muito importante. E aí, nessa onda toda de entender, né, de 2016 para cá, quando a gente reestruturou a operação de educação, a gente começou a entender que o ano contra ano, o mês contra mês, o dia contra dia e o hora contra hora tem uma fórmula fantástica. O comportamento do consumidor é sempre igual. É inacreditável. Você já pensou em, eu vou ter que me inscrever na academia, vou fazer academia. Provavelmente foi ou numa sexta, durante a balada,
ou no sábado na ressaca, ou no domingo no momento assim, mas olha, eu meti o pé na jaca, tenho que ir pra academia. E você fez isso na segunda. Quem tá em casa com mais tempo, às vezes, né? Porque pode sair e tal, mas final de semana. Tô com problema na internet, se na internet ainda vou assinar uma internet nova. A segunda-feira dessas duas indústrias que vem é um pico de demanda. E ela vem altíssima na segunda, um pouquinho mais baixa na terça, na quarta ela dá uma normalizadinha, quinta e sexta vai, mas tem que empurrar um pouco mais. Aí eu fiquei olhando e tá, vamos montar esse gráfico aqui mês contra mês? Exatamente o comportamento. É evidente que o volume tem que ser maior, né? Sim. 31 de janeiro tem que ser maior do que o dia correlato do ano passado em vendas, porque as empresas têm que crescer. Tá tudo certo. E tá tudo certo, e tem que ser isso, assim. Então, a gente trabalhou nessa experiência anterior que eu tive, muito tempo com uma taxa de crescimento altíssima, em média 40% ao ano. Então, assim, se a gente olhasse lá no portal comercial agora, e a gente visse que a gente tava crescendo 25% comparado à mesma hora do ano passado, tem alguma coisa errada, precisa ser 40%. Frase do Pedro, meta se bate todo dia. Então, o comportamento do consumidor, indiferente do segmento, ele tem algumas coisas que é do ser humano. Sem dúvida. O algoritmo aprende a entregar isso, mas o algoritmo sozinho não faz nada. Então, a peça bem feita, o copy bem feito, a mensagem clara, a alocação de verba correta no digital ou na mídia, eu não gosto de chamar a mídia tradicional, vou dizer a mídia offline, mas em qual momento? Então, por isso que é super importante. A gente tá falando aqui em off TRP, GRP. Você que é do marketing, que é recém-formado, vai entender TRP, vai entender GRP. A gente tem que olhar isso, né? Por quê? Porque o GRP é quanto de audiência empilhando de cada programa você tem. O varejo tem uma fórmula. 1010. É 1000 de GRP e 10 de frequência. Ou seja, se a Luísa é potencial consumidora da empresa X, você tem que ver o determinado comercial para ser padrão varejo 10 vezes. A gente chegou a dizer, então nessa praça aqui a gente não vai com TV, porque se não é para fazer 1010, a gente não vai fazer. 1000 de soma de audiência, então vou botar um pouco... Pode falar os concorrentes aqui, né? Pode. Bota um pouco na Globo, bota um pouco no SBT, coloca um pouco na Record, no caso aqui em Santa Catarina, NSC, SBT-SC e NDTV, no Rio Grande do Sul, RBS, enfim, Record e tal. Vai somando as audiências da TV, no caso TV, até dar 1000. Isso é uma das coisas que a gente mais defende aqui. Se você souber isso que tu tá comentando, Aldo, a gente trabalha num veículo, ninguém vai ser hipócrita aqui. Todos os veículos ganham a sua fatia necessária e o principal, o anunciante, está trabalhando de forma técnica e responsável. A gente precisa ter e o Media Market surge muito pra... Não vou dizer tapar esse buraco, vai parecer que a gente é grande inovador. Mas para atender essa demanda de, poxa, a gente precisa pensar a mídia 360, a gente precisa pensar as nossas estratégias de forma que a gente vai estar em todos os pontos de contato com o nosso consumidor. Não adianta fazer só rede social, não adianta fazer só TV isolado, rádio isolado. Não vai dar resultado. Nada sozinho funciona, né? O paradoxo da academia, né? Só gosto de treinar, não que seja aqui um cara muso fitness, né? Muito pelo contrário, tô começando agora porque o médico meteu uma pressão, mas eu não vou treinar pernas, cara, o cara vai parecer um Y, vai ficar forte só em cima. Não funciona. Tem que distribuir a carga no corpo todo para o corpo todo funcionar. Com propaganda é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Você tem que estar no tradicional, você tem que estar no digital e você tem que estar no relacionamento. Esse é um negócio que eu tenho aprendido muito em telecom, que a loja, a equipe local, isso dá uma diferença, porque quando você vê o carro da operadora passar, você encontra o cara, nossa, deu uma pipocada lá, arrebentaram o fio, o caminhão lá, não, mas já estamos consertando, vamos lá na tua casa dar uma olhada no teu modem, ver se está tudo certo, enfim, nada isolado vai funcionar. Nada isolado vai funcionar. Então, essa é a dificuldade. E aí, você falou da rede social. Os últimos anos da minha carreira, eu fiz no digital, né? Por uma questão do Luiz até. Em 2016, o Luiz fez uma fatídica pergunta para mim. Eu tinha voltado para a Uniaselv em 2014 e eu estava gerente comercial. E aí ele assim, cara, eu já vi teu currículo aqui, você é um cara formado em comunicação, mas está em vendas e eu vou te dar a oportunidade de se escolher. O que você quer? Eu falei, cara, tô curtindo tanto vendas, eu já vi tanto em comunicação.
eu acho que eu vou ficar com vendas... você viu tanto de comunicação? Você já fez plano de mídia? Já. Olha o que é a falta de maturidade, né? Ou melhor, a imaturidade, né? Às vezes uma soberba que aplaca tanto a gente, né? Gente velha, gente nova, tem um pouco de arrogância às vezes. Você já fez plano de mídia? Já. Você já fez campanha? Já. Trabalhou em produção de campanha? Já. Então, assim, sabe tudo de comunicação? Não. Talvez tudo possa soar meio tal, mas eu me viro bem em comunicação, quero ficar em vendas. O que você sabe de comunicação digital, de marketing digital? Cri, cri. Sabe o tela azul? Sabia nada. Nada, em 2016. Você manja de Google? Não. Você manja de Facebook? Falei, com anúncio? Não. Então você não manja nada de comunicação. Aquilo pra mim... Aí ele assim... Bateu errado. Luiz, com o jeito Luiz de ser. Então ele assim... Então tá, então escolhe aqui, bonitão. Você quer vendas ou comunicação? Foi óbvio que comunicação. Cara, porque existe a competência que você vai desenvolvendo, mas existe algo que te faz feliz. E eu, escolhi lá atrás, fiz faculdade de comunicação. Antes de Orkut nascer, eu me formei. Então, assim, pra mim, campanha era outdoor, rádio e TV com muito dinheiro. Mas se não, comunicação era isso. Nem vai. Não vai. Aí, fui pra comunicação. E na comunicação, a gente percebeu já, né? O digital no país começou a acelerar um pouquinho mais em 13. E isso sim é recente, né? É muito. Recente. Isso é ontem. Eu lembro de estudar, eu sempre falo isso aqui, a audiência não deve me aguentar mais. Em 2014, 2015, a gente estudava cybercultura, nem existia essas cadeiras de jornalismo digital e tal. E aí a gente falava sobre personalização, sobre essas outras coisas que estão agora totalmente absorvidas dentro da nossa rotina. E se falava assim, não, no futuro. Cara, faz 10 anos isso, 11 anos. Não, e aí, 2013... começou assim a dar uma... Até o Google foi expandindo os seus escritórios e tal. E em 2016, quando vem essa fatídica pergunta do Luiz, você quer comunicação ou vendas? E escolhi comunicação. Ele falou, então resolve aqui. E olha, o digital não tá legal. A gente tinha 4 sites na época. Nenhum mobile first. Eram todos pensados para desktop, porque esse é um problema também. Precisamos fazer um site novo. Eu acho um grande... desafio da turma de tecnologia, que é o seguinte: nós precisamos começar a programar os sites para tela mobile, não para desktop, entende? Uhum. Então, vamos lá, tínhamos 4 URLs, nenhuma era responsiva, nada tagueado, Google Tag Manager não estava no nosso escopo, Pixel de Facebook nem Muito de menos. longe instalado, nada convergia, então criamos um portal, começamos a fazer mobile first e a gente foi evoluindo. E isso é muito importante porque hoje as pessoas postam na rede social achando que o resultado vem. Não vai vir. Teu site tem que estar redondinho, os teus formulários tem que estar redondinhos, Google Tag Manager é super importante, os tags de conversão, toda a parte de conversão é muito importante. Para o digital, não para a comunicação. Para tudo, para o Para negócio. olhar quem é o público, você vai se assustar se você for lá no GA, no Google Analytics, que veio agora o GA4, que eu não estou morrendo de amores por ele. Eu acho que quem estava acostumado com o Universal... Ainda tá se batendo, né? se A gente ainda tá apanhando um pouquinho. Cara, Tudo você bem. olha lá quem são os teus conversores, de quais áreas eles vêm. É impressionante. Não, mas eu vendo aqui, eu vendo autopeça. Cara, capaz do teu público de maior interesse ser quem vê previsão do tempo, cara. Vai saber por quê. Então tem que olhar pro dado. E aí... para concluir essa parte aqui que você falou do comportamento, e que eu acabei emendando aqui com um pouco, desculpa, não vim para falar de mim, mas acabei porque eu tenho uma dívida de honra com esses 3 caras, com muita gente, mas com o Pedro Luiz Ugrima mais, e foi por sugestão do Pedro, eu li um livro que eu recomendo muito, que chama Outliers, que é muito interessante por um ponto. O autor do Outliers é Glendon Powell, uma coisa assim. Ele cita casos em que as pessoas se tornam experts no que fazem e são diferenciadas no mercado desde que elas se exponham ao que querem fazer ou aprender durante 10.000 horas. Então ele abre o livro com um caso do jogadores de hóquei. Hóquei no Canadá é igual ao futebol no Brasil. Todo Sim. mundo quer ser jogador de hóquei. É uma febre, né? É o esporte do país, né? Então, qual que é o grande lance
do hóquei no Canadá. O menino vai ser o Neymar do hóquei lá, não sei se Neymar agora, o Hendrick, né, que é um menino novo aí, enfim, que, sei lá, eu torço pro Vasco, então eu tenho alguns problemas com futebol, eu tenho, assim, algumas coisas... Ressalvas. Não dá pra acertar em tudo, né, meu Vasco, mas agora tá me dando orgulho, esse ano tamo indo. Então, os meninos do hóquei que melhor se dão lá são os carinhas que têm 19 e 20 anos. Por quê? Porque no Canadá, igual no Brasil, quem nasce até julho entra no ano. Quem nasce de agosto em diante vai ter que esperar o próximo ano para ir pro primeiro ano. Comigo foi assim, eu sou de agosto, então entrei na turma. Acho que até hoje é assim. É assim, não sei se é exatamente assim, mas enfim. Aí os meninos que lá nascem até 31 de março entram no ano. Isso faz com que eles treinem um ano a mais. Então, quando essa faixa de atletas nascidos até março chega na liga principal, ele já tem um ano a mais de treino. E quando ele faz a conta do tempo exposto dessas crianças atletas até a fase adulta, do auge profissional ou do melhor momento de carreira, eles tiveram 10 mil horas de treino. Olha só. O Bill Gates é um cara que mudou o mundo também. E ia ao ensino superior, à faculdade, ele odiava estudar, ele passava as noites programando no alojamento. Outro que teve 10 mil horas de exposição. Então, assim, por que a gente não faz isso no marketing? Pula pra todo mundo agora abrindo um Excel e calculando aí enquanto nos ouve qual que é o tempo de experiência em cada área de atuação. Mas, meu Deus, já tô com 41 anos. E daí? Dá tempo ainda, gente. Dá tempo. A gente deve passar de, sei lá, 90 anos, 100 anos. Tenho certeza que já tem crianças nascendo agora e vão viver mais de 100 anos. Claro que dá tempo. E se você tiver 60 anos e eu quero aprender marketing digital, venha. Vamos, a gente precisa de gente madura, a gente precisa de gente serena para trabalhar, sabe? Então, essas 10 mil horas são muito importantes e, assim, o mundo, acho que cada vez mais vai ser difícil, é a opinião minha, eu não vim aqui, né? Eu tinha falado para ti, não quero que nada seja óbvio, mas há uma invasão de generalistas no nosso campo, né? Então, assim, é importante conhecer de tudo, mas, cara, o que brilha o teu olho? Sabe, assim... Sim. Meu, seja fera nisso aqui, vai com fé. Então, te exponha, seja curioso, né? A IA, né? O ChatGPT. Se você for lá no Google Trends, eu fiz esse teste, é impressionante. Se você for lá e colocar inteligência artificial e olhar os últimos 5 anos, você vai ver o pico das buscas em março do ano passado. Mas ele nasceu em novembro de 2022, para o grande público. É nada, é ontem. E olha quanto em tão pouco tempo ele já mudou. Impactou. E tem muita gente usando isso para o marketing de uma forma maravilhosa, indo lá, gerando a copy. Cara, o algoritmo aprendeu, ele vai saber o que botar na mensagem. Então todo mundo vai ganhar conta por causa do ChatGPT. Não. O mundo não é de quem sabe tudo, o mundo é de quem sabe fazer a pergunta certa. O ChatGPT é só a pergunta que você está dando, o comando correto. Então, assim, tem muita oportunidade na nossa área, muita oportunidade. Por isso que eu fico muito feliz, assim, em trabalhar com o que eu trabalho, porque é tão legal você ver as coisas dar certo e ver as coisas dar errado e pegar o que deu errado e próximo e vamos, erra, faz e sem medo. Então, o ChatGPT é um clássico. E aí você vê, às vezes, né? Tem o Dado Schneider, que é um cara que eu sou apaixonado. Eu não o conheço pessoalmente, mas o Dado Schneider é um dos grandes pensadores da propaganda. O Dado criou a marca da Claro, o Dado é gaúcho, igual você. Tem a palestra mais incrível que eu acho que o Brasil já teve, que é a palestra muda. O Dado... Aí ele sempre fala, você não assistiu a minha palestra, você assistiu aquele dia, porque ele atualiza muito e tal. Então o Dado, assim, o mundo muda, a palestra muda. Ele fica quase 1 hora sem... Eu não conheço ninguém que passou assim... É impossível. Batido por este conteúdo. Todo mundo que assiste essa palestra volta impactadíssimo, mudado, assim, e o Dado life-changing. Tem me influenciado muito, principalmente nesse negócio de... O cara pálida vai lá e testa, te exponha. Ele é um obcecado por aprender e
Cara, o Dado tem seus mais de 60 anos, uma energia, um vigor. É isso, né? Ele fala da musculatura, a musculação do cérebro. É isso. Então, nossa molecada nova de comunicação, eu tenho, um carinho muito grande em falar, né, assim, com pessoas da minha equipe que são novas e tal. Cara, você não precisa bater a cabeça aqui. Tá com dúvida na língua portuguesa? Cara, olha o dicionário, velha guarda, olha, joga no Google, pede pro ChatGPT dar uma revisada. Esse é um outro grande problema. A gente tá escrevendo pouco, a gente não tá escrevendo bem, e isso... Lendo menos ainda. É. Por isso que sempre, até era essa minha próxima pergunta pra gente encerrar, porque eu imagino que a gente já tá aqui. Porque se deixa, eu sou uma ótima ouvinte, te falei isso no pré-podcast. Eu até tava um pouco nervoso, mas você deixou falar. Os operadores nos matam aqui, a gente fica aqui sem almoçar o dia inteiro. Já é janeiro de 25. Já é o dia 32. Quero te perguntar isso, assim. Se tu pudesse trazer... eu sempre abro essa pergunta, mas eu sou bem tendenciosa, porque eu gosto muito de ler. Então, eu sempre abro essa pergunta pra pessoa trazer o que ela quiser. Mas se pudesse ser um livro, é melhor. Tá. Alguma coisa, até a gente comentava um pouco sobre a NRF, eu gosto também de trazer isso pro lado dos eventos presenciais, porque eu acho isso que tu estava comentando, assim, fundamental. A gente precisa voltar a sair pra rua, vamos aproveitar que a pandemia já acabou, não tem mais esse risco. Vamos voltar a sair, olhar no olho um do outro, se conhecer, ouvir, sair da nossa bolha. Teve um publicitário que a gente recebeu aqui, da Fama Mídia, uma agência de São Paulo. Ele me disse uma coisa que me marcou muito, assim. A gente precisa sair desse mundo de publicitário, comunicador, que tem iPhone, vai no evento X, consome rede social Y, e abrir a nossa porta e ver que a realidade das pessoas muito provavelmente é um Android, é ainda televisão aberta, são ainda vivências que a gente já não tem mais e que a gente acha que ninguém mais tem. Então eu gosto sempre de provocar nossos convidados para entender o que é que vocês têm consumido. Seja série, novela, livro, evento, que possa engrandecer a nossa audiência de alguma forma e não necessariamente profissional. Bom, eu comecei a série, aqui o podcast falando sobre quem não canta a sua aldeia não merece ser universal. Santa Catarina é berço também da RD, que faz hoje o maior evento de marketing da América Latina. Então, poxa, isso por si só já é muito legal, né? Esses eventos nacionais, tem RD Summit e o VTEX Day, são, assim, para quem trabalha com marketing digital, são obrigatório. São obrigatórios, né? Então, isso é muito legal. Do ponto de vista de olhar para eventos mais locais e tal, eu acho que não é só nem a questão do evento. É a questão, o Cortella fala que concorrer, né, ter um concorrente não é ter um adversário, um inimigo. Concorrer é correr junto, né? Então, assim, cara, olha pro teu vizinho, cara, olha o que ele tá fazendo, olha pro teu concorrente. Que bonito isso, nunca tinha escutado. O Mário Sérgio Cortella é sensacional, incrível, né? E concorrer é correr junto. Eu adoro essa frase dele. Não essa, adoro várias, mas essa sempre me impacta porque aqueles... Cara, que bom que eles existem, né? Tubarão no nosso aquário, que bom. Então, assim, eu acho que isso é legal, olhar para a concorrência e compartilhar. Eu acho que as comunidades são muito legais, assim. É diferente se a gente compete na entrega para o consumidor final, mas, cara, a nossa responsabilidade em comunicação e marketing é muito grande do ponto de vista de verdade. É verdade. Para mim, a campanha que mais dá certo é quem nasce de um briefing de verdade. O briefing é a alma e o coração de qualquer campanha. Então, coloca a verdade no briefing. Esse é, assim, para mim, uma regra. Eu adoro escrever briefing. Eu tenho ensinado muito o meu jeito de escrever briefing para minha equipe, mas quando eu posso, eu gosto de escrever um briefing porque, cara, é o que eu acredito como verdade, eu coloco aí. E quando a agência pega... Dá para sentir. Fica mais fácil, né? Dá pra sentir. Assim, você falou de livros e tal. Eu adoro Simon Sinek. O meu livro favorito na vida é Comece pelo Porquê, a história do Círculo Dourado, né? O porquê, né? Tudo tem um porquê, então comece pelo porquê, o que e como. Então, assim, eu quero fazer um podcast. Por que você quer fazer um podcast? Eu quero fazer porque acho que a gente precisa aumentar o nível de entendimento dos assuntos de comunicação e marketing em Santa Catarina. Por quê? O que está faltando? Por isso não. Você vai fechando os porquês e aí, como a gente vai fazer? Vamos trazer convidado, tal. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma edição, tal. Ou seja, é tão simples que parece bobo, mas a gente não começa pelo porquê.
esse livro dele é incrível. Acho que com essa a gente pode até ir embora, né? Por que não, né? Com um fechamento destes. E sabe Não, uma mas não coisa... quero te interromper, Não, foi mas só sabe uma coisa porque- que eu gosto? Claro. Que eu acho muito legal, que tem tudo a ver com se expor a outras coisas. O que você faz no momento que você não quer trabalhar? Você que não quer pensar em trabalho. Isso é legal. Séries e tal. É muito legal. Arte é muito legal. Pra gente de comunicação, arte é Repertório, né? fundamental. De novo, né? Parece que a gente... Faz começo. Diversidade. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi Isso. aqui com o Media Market Podcast. O básico, gente, ainda é o avançado. Porque a gente ouve profissional desde o episódio 1. Tem verdades que são meio inegociáveis, assim. Tem coisas que não mudam. Eu não sei quem é o autor. Vou cometer talvez seja até Leonardo da Vinci. A simplicidade é o último grau da sofisticação. É verdade. É isso. Oxa, falando Agora ficaram os dois em silêncio, É. assim. Agora sim, acho que a gente pode encerrar. Obrigada, Aldo. Pô. Obrigada, Unifique, pela tua participação aqui, pelo propósito de vocês que tu trouxe. Acho que ficou muito claro para todos nós como vocês têm atuado. A gente sempre fala aqui também que é muito bacana receber empresas catarinenses e ver a grandeza que o nosso estado tem refletida nas nossas empresas e nas nossas estratégias. Isso é muito, muito, muito bacana. Nos deixa sempre muito feliz e realizado. Esse é o motivo da gente existir por aqui. Luísa, assim, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Sempre aprendo muito, assim, porque eu acho que esse é o legal da vida. E o primeiro podcast do Aldo, né? Agora que acabou, eu posso verdade, falar. eu Não tava parece. nervoso no Você que começo. tá nos ouvindo, não parece. Oh, mas não parece. Não, mas olha só, eu tava nervoso no começo e agora parece que eu tô no começo. Ah, mas saiu. eu já foi ia legal. encerrar assim, volta. Não, Volta mas- pra que a gente tenha certeza que a gente falaria outra 1 hora aqui inteira. Eu quero aproveitar aqui, já que você está dando essa possibilidade, e dizer um muito obrigado aí para todo mundo que trabalha comigo, que já trabalhou comigo, todo mundo foi e é Massa. muito importante. Eu quero continuar retribuindo o carinho que eu recebo e, enfim, humanismo extremo. Acho que esse aqui é o segredo para tudo que a gente faz. Obrigado ao convite, muito sucesso ao Media Market. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade e quem sabe eu volte mais calmo, daí na outro dia a gente continua o papo. Mas muito obrigado. Sem dúvida. foi Fica um o prazer. convite. Quando tá assim gravado, tem que ver, não tem Tá jeito. bom. Obrigada novamente. Eu encerro dizendo que você que está nos acompanhando por aí, acessa todos os nossos episódios, alguns que a gente acabou citando aqui e outros que eu tenho certeza que vão te interessar, em media.market/podcast. Tchau, tchau.